1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler dos versículos 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Abriu a Bíblia aí, meu irmão? Já conseguiu? Já achou a Bíblia? Estou procurando, perdi, não sei onde é que coloquei. Estou te esperando. Vê aí. Está procurando aí no celular, né? Aqueles que acompanham no celular, então, ao invés de abrir a Bíblia, a gente tem que falar, ligue a sua Bíblia, né, irmão? Ligue a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Preste bem atenção, meu irmão, portanto, no texto lido, deixe a sua Bíblia aberta aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, uma vez que nós vamos explorar este texto. Os que estão conosco aqui podem se assentar, os que estão conosco aí podem tomar assento no seu sofá confortável, né? Ou na sua almofada, ou quem sabe até quem está deitadinho na cama, né? Dá uma espreguiçadinha aí, né? E aproveita a palavra. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Queridos, esse texto aqui nos fala a respeito da volta do Senhor Jesus. Ele nos fala a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E este assunto é um assunto que precisa ser muito bem esclarecido. E eu quero fazer uma consideração aqui importante na introdução desta mensagem, que é o fato de que nós já falamos, como igreja do Senhor Jesus, nós já tratamos muito mais deste assunto no passado do que tratamos hoje, nos nossos dias atuais. Nós já falamos muito mais sobre a volta de Jesus no passado do que se fala hoje. Por exemplo, músicas como O Rei Está Voltando, quem lembra aí? Os mais antigos agora vão lembrar, né? O Rei Está Voltando, cantado, se não me falha a memória, por Feliciano Amaral. O Rei Está Voltando, era uma música que a igreja costumava cantar. Hinos sobre a volta de Jesus. Depois cantou-se muito também nas igrejas, então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Cantávamos muito estas músicas. Hoje em dia, a gente não tem visto mais a igreja cantar muito sobre a volta de Jesus. Nós não temos visto esse assunto, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, ser tratado em congressos, não é? Você lembra de algum congresso falando sobre a volta de Jesus? As pessoas pensam assim, os pastores normalmente, nós pastores, pensamos assim, nós queremos falar sobre um assunto que o povo está interessado em ouvir. Mas esse é um erro, não é? Confesso que é um erro. Nós não temos que falar necessariamente sobre um assunto que o povo está interessado em ouvir. Nós temos que falar aquilo que o povo precisa ouvir, aquilo que o povo está precisando. E nós também não temos que falar só em volta de Jesus na época de epidemia, na época de pandemia. Nós temos que falar sobre a volta de Jesus sempre. É um assunto que tem que estar nos nossos congressos, é um assunto que tem que estar fazendo parte da vida da igreja, nos púlpitos, nas mensagens pregadas. Mas olha, falar sobre a volta de Jesus,
falar sobre céu. Meu irmão, quanto tempo faz que você não ouve uma palavra sobre o céu? Hein? E sobre o inferno? Quanto tempo você não ouve falar sobre o inferno? Sabe por quê? São assuntos que geralmente as pessoas não estão tão interessadas, porque as pessoas estão mais voltadas para o aqui e agora. Então, palavras como palavras de entusiasmo, palavras de ânimo, palavras de incentivo, são essas palavras que normalmente estão sendo pregadas dos púlpitos das igrejas, porque o povo precisa se manter animado para enfrentar, o dia a dia, semana de segunda a segunda, um corre-corre, gente trabalhando sábado, domingo. Então vem a igreja, eles precisam ouvir palavras que façam com que eles saiam daqui motivados, e para isso nada melhor do que uma mensagem coach. E as pessoas vão nessas igrejas e ouvem palavras como essa, e elas saem dizendo: ai, que palavra abençoada. Ai, estou me sentindo até mais leve. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pipoca é gostoso, você não acha? Mas não sustenta ninguém. Se você ficar o dia todo comendo pipoca, a semana toda comendo pipoca, meu irmão, chega no final da semana, tu vai estar trocando as pernas. Tá? É gostoso, eu gosto de uma pipoca, meu irmão. Uma pipoquinha. Né? Tem que ser feita na hora. Não, depois não dá, não aguento mais comer. Aquele negócio murcho, né? Mas na hora, pipoca fresquinha, salgadinha. Não é? Feito na manteiga, se jogar em um bacon na panela, um espetáculo. Mas, não sustenta ninguém na hora da tribulação. Vou falar baixinho para você. Não sustenta ninguém na hora que a tribulação vem. O que sustenta a gente na hora da tribulação é o arroz, o feijão, o macarrão. Tá, meu irmão? É aqui, a carne. O apóstolo Paulo ensinou excelente palavra, mas ele chegou ao ponto de dizer para os coríntios assim: irmãos, olha, não pude vos falar como espirituais, porque não sois carnais, então eu tenho que ficar dando leite para vocês a vida toda. Leite. Paulo deu leite. Tem gente hoje dando pipoca. Pipoca, meu irmão. O povo sai todo feliz, comi pipoca. Ai, hoje eu comi pipoca. Ai, essa semana eu vou comer pipoca. Por quê, meu irmão? Palavra de ânimo tem o seu lugar, assim como a pipoca também tem o seu lugar, não é? Que momento você come pipoca? Qual é a mãe, qual é o pai que deixa o filho comer pipoca na hora do almoço? Até tem, né, meu irmão? Tem pai, tem mãe para tudo, né? Tem pai e mãe que a criança pede o que a criança pedir, na hora que pedir, mamãe dá. Se for vovô e vovó, então, dá para a criança, dá para ela quer. Então, meu irmão, eu quero convidar você a se alimentar direito do Evangelho. O que se tem que pregar aqui é o Evangelho. E ninguém prega o Evangelho inteiro se não falar da volta de Jesus. Sabe que se nós fôssemos colocar os livros da Bíblia em ordem cronológica, qual livro do Novo Testamento seria o primeiro? 1 Tessalonicenses. Esse que nós acabamos de ler. 1 Tessalonicenses foi escrita por volta do ano 50 da era cristã. O problema que estava acontecendo aqui nesta igreja era que os irmãos haviam recebido o Evangelho da parte do apóstolo Paulo. E ele, Paulo, como um bom evangelista, havia também falado sobre a vinda, a volta de Jesus. Ninguém prega o Evangelho direito se não terminar com o fim, né?
Onde é que a gente termina o Evangelho? O Evangelho a gente termina no fim. Que fim é esse? A volta de Jesus. Então virá o fim. Quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Nós temos que falar do fim. Não pode. Olha, começa com o amor de Deus, passa pelo pecado que escangalhou tudo, vamos à redenção, que é a cruz do Senhor Jesus. Não tem como deixar de falar sobre a redenção, a cruz, o perdão dos pecados na cruz, a ressurreição de Cristo e a sua volta. Para os teólogos, esse termo chama-se parousia. Você já ouviu falar nesse termo? Parousia. Vai falar difícil, né? É a volta de Jesus. É a segunda vinda de Jesus. Não podemos deixar de falar desse assunto. O apóstolo Paulo falou desse assunto com os tessalonicenses. E os irmãos ficaram na expectativa. Jesus volta, Jesus vai voltar. E eles começaram a viver nessa expectativa. Jesus vai voltar. A qualquer momento, Jesus vai voltar. E interessante que o apóstolo Paulo, para ele, Jesus ia voltar, sabe, ainda no seu tempo, e ele fez a sua vida ser algo que era assim, ele vivia em função da volta de Jesus. Ele fez com que o Evangelho pudesse ir mais longe para ele. Na mente do apóstolo Paulo, está escrito em uma de suas epístolas, que o Evangelho havia chegado a todo mundo. Na cabeça de Paulo, o Evangelho, na época dele, já tinha chegado a todo mundo, que o mundo conhecido era aquele. E ele pensou que ele já tinha levado o Evangelho a todo mundo. Então, ele se esforçou o máximo possível para que Jesus pudesse voltar, porque ele entendia, e é óbvio, não é? Que depois que o Evangelho fosse pregado a todas as nações, a todas as etnias, então Jesus voltaria. Então ele saiu pregando, plantando igrejas, e no meio da igreja de Tessalônica, que já estava aguardando a volta de Jesus naquela época, algumas pessoas, o tempo foi passando, o apóstolo Paulo já não estava mais com ele, já estava pregando em outros lugares, algumas pessoas morreram. E aí eles começaram a pensar, o que será que vai acontecer com aquelas pessoas que morreram? Morreram crendo em Cristo, mas morreram. Jesus não voltou ainda. E aí? Como será o futuro dessas pessoas? Então Paulo escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses para falar principalmente sobre este assunto. E veja que Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Tinha alguém na igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, tinha alguém lá com algum problema relacionado ao sono, dispneia. Será que era isso que Paulo estava querendo tratar? Quando Paulo diz assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes no que diz respeito aos que dormem. O que Paulo estava querendo falar com isso? Paulo estava falando assim, aqueles que morreram. Então, várias vezes nesse texto que nós lemos aqui, se repetem a palavra os que dormem, os que dormem, os que dormem. Quem são as pessoas que dormem, afinal de contas? Aqueles que dormem eram aqueles que já estavam mortos no Senhor, ou seja, aqueles que morreram crendo em Cristo. Então, daí Paulo esclarece para nós algo de extrema importância. Primeira consideração, e esse é o tema da nossa mensagem, considerações a respeito da volta de Jesus. A primeira consideração a fazer a respeito da volta de Jesus é a seguinte: ser ignorante, ou desconhecer, ou não compreender o assunto, a segunda vinda de Jesus, não compreender ou a falta de compreensão acerca da volta de Jesus causa tristeza e desesperança. Veja o que está escrito no versículo 13, me acompanha aí, ó.
Paulo diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Agora, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Primeira consideração a respeito da volta de Jesus: desconhecer esse assunto, não dar atenção a esse assunto, não compreender a respeito da volta de Jesus, causa desesperança, ou seja, falta de esperança. Por conta das dúvidas daqueles irmãos, estava acontecendo no meio da igreja uma tristeza muito grande. Olha, fulano já morreu, e Beltrano também, e Jesus ainda não voltou. Puxa, o que será dessas pessoas? As pessoas estavam tristes. E as pessoas estavam assim: será que eu também vou morrer antes de Jesus voltar? E elas estavam ficando sem esperança. Viver sem esperança, meu irmão, é uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano. Viver sem perspectiva do futuro. E é exatamente isso que essa pandemia que nós estamos aí atravessando no mundo inteiro, exatamente isso que ela fez. Ela ameaçou o futuro das pessoas. Ela fez com que as pessoas começassem a pensar de forma negativa a respeito do seu futuro. Empresas começaram a fechar, empresários começaram a falir, pessoas começaram a passar necessidade, o futuro começou a ser ameaçado, desemprego aumentando ainda mais. Isso tudo foi ameaçando o futuro das pessoas. Portanto, viver neste mundo sem esperança do que vai acontecer, meu irmão, é como se você estivesse andando numa ponte que você precisa muito atravessar, e de repente você vê que metade da ponte para lá está quebrada, metade da ponte caiu. Você chega e diz assim: e agora? Como é que eu vou? Não é? Falta de esperança é isso. Agora imagina, pense mais a esse respeito, porque o maior prejuízo que alguém pode sofrer é a falta de esperança a respeito do seu futuro eterno, especialmente com relação à morte. Quando a pessoa está chegando perto da morte, se bem que a morte não deveria ser coisa para apenas os idosos pensar, porque não são só idosos que morrem, gente nova também morre. Nós vimos aí uma pessoa outro dia saindo do hospital, uma senhorinha de 100 anos de idade. 100 anos, meu irmão, ficou curada do Covid. E enquanto nós sabemos aí que gente nova, né, seus 30 anos de idade, foi embora. Então, a morte deveria deixar todos nós alertas. Mas as pessoas mais idosas, se elas não têm essa esperança de que depois de passar pela morte, que é apenas um fechar e abrir de olhos para aqueles que já receberam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, se ela não tem essa esperança de estar com Cristo na glória, o que resta é desesperança. Aí, meu irmão, eu fico pensando o seguinte: com esse negócio de fica em casa, ontem à noite eu saí daqui da igreja, indo para casa, aqui na rua do lado aqui nosso, passei ali em frente a um bar, tinha uma muvuca de gente,
enchendo o pote, comendo churrasquinho, bebendo, todo mundo sem máscara. Mas o bar estava lotado, estava cheio, gente na calçada, sentado na calçada. E aí eu fiquei pensando assim, olha só, a impressão que dá é que para algumas pessoas parece que o pior lugar para ficar é dentro da sua própria casa. Porque eu fiquei pensando, como é que aquelas pessoas estão alegres? Não é? Tem gente reclamando de ficar em casa, não apenas pelo fato de ficar trancado, sem poder sair, mas pelo fato de não se sentir bem dentro da sua própria casa. Nós ouvimos aí de casamentos que se desfizeram durante essa epidemia, porque marido e mulher ficaram juntos dentro de casa. Olha que coisa. Alguns casais têm que viver longe um do outro durante um tempo para poder dar saudade, né? Tem que viver longe um do outro para poder o casamento continuar, porque se os dois ficarem juntos, o casamento acaba. É o fim da picada, mas é verdade, né? Então eu fico pensando, essa pandemia veio também para tirar essa liberdade das pessoas de poderem sair de casa, se movimentarem, e aí elas foram obrigadas, de uma certa forma, ficando em casa, elas são obrigadas a refletir. É ou não é? Quando você fica parado, obrigatoriamente, a tua mente te leva a refletir sobre algumas coisas. E isso, para algumas pessoas, é um tormento. Porque tem gente que trabalha de segunda a segunda, e quando ela sai do trabalho, você pensa que ela vai para casa descansar? Não, ela vai para noitada. Eu estou falando aqui fora da pandemia, fora da epidemia. Se bem que tem gente fazendo isso também nessa época, mas muito mais fora, né? A pessoa está cansada. Às vezes a pessoa trabalha no hospital, um plantão de 24 horas, ela sai dali, você pensa, ela está morta com farofa. Vai para casa descansar, vai para casa nada. Vamos lá. Hoje é sexta-feira. Né, meu irmão? Não é sexta-feira, não. Para alguns é sexta-feira, né? É o dia de cheirar. Então o camarada sai dali, né? E vai lá para o canto dele, para os colegas, vai. E aí, agora não é mais sexta, tem a segunda-feira também, entendeu? Todo dia é dia. O camarada sai do trabalho e vai. E a mulher reclamando em casa, você só chega tarde da noite em casa. Me deixa, mulher, estou com os meus amigos. O camarada passa, sabe? Ele só chega em casa esgotado. Ele chega em casa, toma um banho e morre na cama, né? Deita lá e blum. Porque isso faz com que a pessoa não tenha tempo para quê? Para refletir sobre a vida. Essa vida, sabe, embolada, ela faz com que a pessoa fuja da realidade, não pare para pensar sobre o que é a vida. A pessoa ela só é obrigada a pensar sobre o que é a vida quando ela para no hospital, né? Quando ela está lá em cima do leito de enfermidade, né? O médico chega lá, faz algumas perguntas. Olha, teu caso é um pouco grave, nós vamos removê-lo para o CTI para que você tenha um maior conforto.
um conforto desse, hein, irmão? Fala sério. Hein? Eu acho engraçado as palavras animadoras dos médicos, eles são uma bênção na nossa vida, né? Ele chega para a gente, olha, vou te dar uma injeção para te dar maior conforto. Olha, vamos colocar você em coma para você ficar mais confortável. Olha, nós vamos entubá-lo para você ficar mais confortável. Aí lá no hospital, o cara que só quer viver na gandaia, e não é só o cara não, tem mulher também, né? Lá ele tem todo o tempo do mundo para pensar. Aí ele entra em pânico, entra em desespero, porque ele não se preparou para a vida, ele não refletiu sobre o que é a vida, e agora ele tem que refletir sobre o que é a morte. Porque do CTI para lá, meu irmão, é só um empurrãozinho. Tá? O CTI é um ponto antes do ponto final, sabe aquele ponto? Quando o motorista para o ônibus e diz assim, pessoal, agora só no ponto final, tá? Quem quiser, desce aí. Quem não quiser, agora só para no ponto final. É dali para lá, meu irmão. Entendeu? E o cara fica simplesmente apavorado. Então o sujeito ele não quer viver pensando nisso. E para não viver pensando nisso, aí é melhor fumar um baseado, me deixar doidão, cheirar uma cocaína, me deixar doidão, não é? Um crack para me deixar mais que doidão, né? Uma sagatiba, né? Água que passarinho não bebe, entende? Para me deixar doidão. O pior é que isso, efeito passa. O efeito passa, o cara volta ao normal. Ele volta àquela vida de novo e diz, eu não quero refletir sobre a vida. Enche a cara de novo. E assim ele se torna um viciado. Um viciado em quê? Em fugir da realidade. Todo viciado está fugindo da realidade. Tá? Está tentando, na verdade. Porque não tem como fugir. Não é? Então, é melhor a gente pensar, para a gente se preparar. Porque quem pensa sobre a vida, sobre o que é a vida, se prepara para a morte. Então, aqueles que dormem em Cristo, é aqueles que se prepararam, são aqueles que viraram e disseram, Senhor, eu sei que Jesus veio a este mundo porque Ele é o único caminho de salvação, então eu o recebo como meu Senhor e como meu Salvador, porque eu não quero ir para outro lugar depois que eu morrer, a não ser para os teus braços. Essa pessoa se prepara. Por isso a palavra do Senhor diz assim, os que dormem no Senhor, que é aqueles que partiram antes de Cristo voltar. Agora, se a vida daquela pessoa se limita apenas ao que acontece aqui, entre o seu nascimento, não é? E o dia da sua morte. Você passa lá no cemitério, claro, um cemitério melhorzinho, né? Esse cemitério horroroso que tem aí, não é? Pode falar o nome? Hein? Pode? Quem tem algum advogado aqui? Murundu, né? Cemitério feio, né? Ricardo de Albuquerque. Não fazem uma reforma naquele cemitério. O pessoal já está indo tudo triste, né? O pessoal já está indo tudo triste, puxando um caixão, né? Chega lá que vê aquele troço tudo feio, dizendo, eu vou deixar meu parente nesse lugar horroroso aqui. O camarada só está pensando, né? Porque tem gente que pensa que lá no cemitério tem um monte de gente viva. Tanto é que tem um monte de gente que tem medo de entrar no cemitério. O lugar mais seguro que tem é no cemitério, meu irmão. Nunca vi alguém chegar lá e dizer assim, rapaz, o morto me assaltou ali agora. A gente devia ter tranquilidade para entrar no cemitério. Mas o pessoal, né, entra lá, vê aquela coisa feia. Todos os cemitérios públicos aí, chamados de públicos, sei lá, eles deveriam
ter uma reforma, né? Para as pessoas chegarem lá. Então, quando você entra num cemitério legal, melhorzinho, né? Tipo Jardim da Saudade, né? Você encontra lá uma plaquinha, lá na sepultura, lá tem uma plaquinha. Aí tem lá a data do nascimento, aí tem um tracinho e a data do morrimento, né? É o nascimento e o morrimento. Aí tem um tracinho ali, né? Aquele tracinho é a sua vida. Aquele tracinho é a nossa vida aqui. E aí, meu irmão, se você pensa que a vida se limita apenas a esse tracinho, né? Entre a data de nascimento e o falecimento, então, meu irmão, você é infeliz. Você é miserável. Pastor me chamou de miserável? Eu não, a Bíblia. Não me bota nesse bolo, não. Depois você lê lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Está escrito: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou, na outra versão, os mais miseráveis de todos os homens. Tá? Porque realmente, meu irmão, cara, para um pouquinho para pensar. A pessoa vive, né? Aí, nasce, cresce, estuda, trabalha, casa, tem filho, normalmente, né? A vida normal que todo mundo quer ter é assim, né? Trabalha, sustentar a família, e daqui a pouco ela começa a ver que está todo mundo, né? E ela diz assim: está todo mundo da minha época indo embora. Daqui a pouco sou eu. Aí ela para pensar assim: o que foi que eu fiz da minha vida? Passa tão rápido. E passa rápido mesmo. Passa rápido. Eu estava aí no dia 30 de maio, abraçando minha esposa. Fez 50... Pode falar, Rose? 53 anos de idade, meu irmão. 53, eu falei: Rose, não é possível. Eu te conheci com 16 anos. A gente começou a namorar com 17. Casamos, eu tinha 24. No dia seguinte ia fazer 25 e ela 24. Vamos passar nossa lua de mel lá em São Lourenço, aquele hotel espetáculo. Deixa para lá, esse aí. E agora já com 53. Veja como é que a vida passa rápido. Aí se a gente pensar: agora vamos esperar a morte chegar. Pô, meu irmão, se a tua vida... Se você pensa que a vida é só isso, você é um desgraçado. Você é um miserável. Você é um infeliz. Se você não parar para pensar: não, eu tenho uma eternidade para viver com Deus. Se você não pensar assim, acabou-se a esperança, meu irmão. Então Paulo fala assim: olha, eu estou esclarecendo isso para vocês a respeito da volta de Jesus, para vocês não ficarem tristes e sem esperança. Foi para isso que Paulo escreveu aos irmãos. E foi para isso que Paulo escreveu para nós. Paulo escreveu isso para você que está me assistindo, meu irmão. O Espírito Santo estava pensando em você quando Paulo escreveu isso aqui. É para você ter esperança. É para você não ficar aí triste. Ai, meu Deus, já está na hora. A morte daqui a pouco vai bater na minha porta. Não! Segunda consideração que eu quero que você faça comigo neste texto é que na sua volta, Jesus trará os que já estão com Ele lá na glória. Na sua volta, Jesus trará os que estão com Ele
lá na glória. Diz o texto, versículo 14, olha lá, me acompanhe. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo estão com Cristo agora. E deixa eu dizer uma coisa, num lugar onde não tem nenhum tipo de sofrimento. E quando Jesus voltar, essa galerona virá com ele. Vai ser um dia espetacular. E sobre esse dia nós vamos falar especificamente no culto da noite. Então eu gostaria que você não perdesse a continuação desta mensagem no culto da noite. Como é que vai ser esse dia? Mas Jesus vai trazer, quando Jesus voltar, Ele vai trazer todos que foram com Ele. Nossa esperança se mantém viva, até depois que os nossos parentes se vão. Você já perdeu seu pai? Já perdeu sua mãe? Você que perdeu um filho prematuramente, perdeu uma filha? Você que chora toda vez que lembra de alguém, de um amigo, e que fica pensando, fulano era tão bom. Mas foi com Jesus. Se ele foi com Jesus, ele voltará com Jesus. Essa é a esperança. Viver sem essa esperança é terrível. Viver sem essa esperança é terrível. Olha o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Deixa eu ler para você. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Como é que é o bem-aventurado? É feliz. Como é que alguém pode ser feliz morto? É interessante, né? Nós que estamos vivos somos arrogantes. Porque a gente chega no cemitério e diz assim, coitadinho da fulano. Coitadinha da fulana, coitadinha de tu. Se ele morreu em Cristo, ele está, 1000 vezes elevado a 1 bilhão, 1 trilhão de vezes melhor do que cada um de nós aqui. Porque nós ainda estamos no processo. Ele já está lá, para onde todos nós iremos, nós que temos a esperança, nós que temos Cristo Jesus como nossa salvação. Ai, eu não gosto quando os crentes falam assim, porque eles pensam que só eles vão para o céu. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Você só não vai para o céu se você não quiser. Porque a porta que Deus abriu para todos. A palavra do Senhor diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, repita comigo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, por favor, você que está aí dizendo, os crentes ficam com essa conversa de que só eles estão salvos. Jesus morreu por todos. Se você não for salvo, o problema é seu. Porque Jesus está dizendo, Jesus está de braços abertos esperando você. Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Jesus está te esperando. E aproveite enquanto Ele não volta. Porque no dia que Ele voltar, meu irmão, aí fechou. Ponto final. Não, mas eu ia ficar no ponto lá atrás. Já era, meu irmão. Ponto final. Entendeu? Aqui, terminou. Ponto final. Recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está seguro. Essa porta está aberta para você também. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho para o Pai. Não é religião, não é boas obras, não é boa intenção, não é bondade, generosidade, caridade, nada disso. É Jesus Cristo. Tá? Não pensa que você fazendo bondade,
Você vai chegar lá na presença de Deus e dizer assim, mas Senhor, naquele tempo de pandemia, eu dei foi cesta básica. Puxa vida, dá um lugarzinho para mim aí. Precisa nem ser uma mansão, não. Pode ser um barraco, que eu já estou feliz. Não, meu irmão. Para entrar no céu só através de Jesus. Não tem outro jeito. Ele é o caminho. Ele é o único caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Como muita gente pensa, todo caminho leva a Deus. Meu irmão, negativo. Só um caminho leva a Deus. E Deus preparou esse único caminho. Mas se você entrar por ele, é salvo. É salvo. Só existe esse caminho. Na sua volta, Jesus trará os que foram com ele. Aleluia. Você que está de luto, mas que sabe que seu ente querido partiu em Cristo, pode ter certeza. Ele virá com Cristo. Ai, pastor, mas eu tenho um ente querido que ele não teve a oportunidade. O que nós podemos falar a respeito dessas pessoas? Ele ouviu o Evangelho, mas ele não se arrependeu dos seus pecados, e no final da sua morte, no final da sua vida, ele foi assim. Você não estava junto com ele no último momento de vida. Você não sabe o que foi que ele... Porque pode ser até aqui, ó. Às vezes a pessoa não está em condições de falar, mas ela lembra da palavra que ela recebeu. Ela lembra que ela foi evangelizada. Dificilmente alguém na hora da partida, né? Ela não para pensar naquela mensagem que ela ouviu um dia, que falava que Jesus é a nossa reconciliação entre nós e o Pai. Dificilmente uma pessoa não para pensar nisso naquela hora. Pode ter certeza, eu que já quase morri uma vez afogado, no momento que você está lá embaixo d'água, tem gente que diz assim, ninguém pensa em nada. Eu pensei. Eu embaixo d'água, eu pensava assim, puxa vida, vou morrer tão cedo, eu era adolescente. Eu pensava assim, já está na hora de eu ir embora. Eu pensei isso tudo lá embaixo d'água. Minha mãe, quando souber, que notícia terrível, minha mãe vai ficar muito mal. Eu pensei tudo isso lá embaixo d'água. Meu irmão, Deus dá a oportunidade da gente relembrar, tá? Antes da gente ir embora. Dizem os entendidos, você lembra daquela máquina de fotografia, aquela máquina antiga, que quando terminava o filme, ela rebobinava? Hein? Tinha aquelas que eram manuais, que você tinha que virar na mão, e tinha aquelas que eram automáticas. Batia a última foto, ela ficava zoom. Aí o filme rebobinava, a gente pegava o filme e levava para revelar. Graças a Deus esse tempo passou, né, irmão? Não tem mais isso, né? Mas o cérebro da pessoa, quando a pessoa está no fim da linha, dizem os entendidos que o cérebro da pessoa faz tudo isso. Sabe? Em questões de segundos a pessoa revê a vida dela todinha. Faça um flash da vida toda. E lá nesse flash, é Deus dando uma oportunidade da pessoa, no último momento, dizer, Jesus, apesar dos pesares, apesar da minha vida, eu te recebo. Mas como pode ser? A pessoa fez isso, fez e aprontou. Graças a Deus, Jesus morreu, sendo crucificado do lado de um bandido e do outro, né? 2 bandidos. E um deles era um escarnecedor, igual muitos têm por aí, né? E outro disse assim, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Até na hora da morte a pessoa pode receber a Jesus. Mas agora presta atenção, não é para deixar chegar a hora da morte não que eu estou falando isso, tá, irmão? Uma coisa é aquele que, não, depois eu penso nisso, ainda estou muito novo. Não é? Outra coisa é aquele que chegou lá na última hora e se arrependeu e confessou a Jesus.
Você não sabe. Então você não pode afirmar que ninguém foi para o inferno. Não pode. Deus sabe. Não é? Deus sabe. Então, pense nisso. Pense bastante nisso. Naquele último momento, a pessoa... Dizem que o camarada estava na hora da morte, e aí chegou um religioso, um sacerdote, e virou para ele e diz assim: renuncia a Satanás, antes dele ir embora. Renuncia a Satanás. Aí ele virou e falou assim: na hora da morte, não se arruma inimizade com ninguém. Então, meu irmão, o camarada na hora da morte pensa até o que não devia pensar, né? Então, recapitulando, meu querido, recapitulando aqui, considerações acerca da volta de Jesus. Em primeiro lugar, falta de compreensão acerca da volta de Jesus causa desesperança. Se eu e você compreendermos este assunto, nós manteremos a nossa esperança. Esperança na vida. Nós vamos viver aqui, mas com a cabeça lá. Porque a palavra do Senhor diz assim: pensai nas coisas lá do alto. Eu e você não temos que viver aqui pensando só no aqui e agora. Eu e você temos que viver aqui, mas pensando lá. Entendeu? Porque se a gente não fizer isso, vai nos faltar a esperança necessária para a vida. Em segundo lugar, a segunda consideração é essa. Quando Jesus voltar, Ele trará os que foram em sua companhia. Ele trará os nossos queridos que já foram. Ô, meu irmão, coisa boa, hein? Lembra aí de algum querido seu que foi? Que você verá de novo. Lembra aí. Eu vou ver minha mãe, Maria Celina. Eu vou ver meu pai, João Carvalho de Almeida. Aí tem gente que diz assim: mas pastor, a gente vai lembrar de alguma coisa? A gente não vai lembrar de nada quando a gente chegar lá no céu. Ah, é? Você acha que a gente vai chegar lá no céu? Todo mundo em festa, celebrando. Celebrai a Cristo, celebrai. Um vai chegar para o outro e vai dizer assim: você está celebrando o quê? Ele diz assim: sabe que eu não sei. Não lembro de nada do meu passado. Mas você está todo mundo aqui soltando fogos, anjos dando pirueta. É festa de quê? Qual é o motivo da festa? Não sei. Não sei. Quem é aquele que está sentado no trono? Olha, me disseram que o nome dele é Jesus. Mas o que foi que ele fez? Sabe que eu não sei. Não sei. Quando eu cheguei, ele já estava aí. Dá para você botar um pouquinho, a massa cinzenta para trabalhar? Nós podemos até não nos lembrar das coisas tristes, mas das coisas boas, das coisas alegres, das coisas que Deus fez por nós, com certeza nós nos lembraremos, nós nos regozijaremos. O fim da espera chegou, Jesus voltou. Lá que Jesus fez por nós, quando nós estávamos condenados, quando nós iríamos para o inferno, nós merecíamos o inferno, mas Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ele está vivo, eu creio, e por isso tem glória no céu. E para terminar, meu irmão, é muito melhor viver esperançoso da volta de Jesus do que viver sem esperança. Olha o que diz o livro do Apocalipse no capítulo 21, a partir do versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá,
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tem coisa melhor do que viver pensando nisso? Hein, meu irmão? Pode ser o cara mais rico, que você sabe que tem gente que está nessa pandemia aí, está lá na fazenda. Tem gente que está lá na fazenda, dinheiro até dizer chega, o dinheiro rendendo e ele lá na fazenda, a família toda, né? E ele está assim, coronavírus pode pegar quem quiser, a mim não pega, estou aqui na minha fazenda, todo mundo já fez exame, tenho cacau, né? Para bancar toda a minha família, está todo mundo lá na fazenda, o vírus não passa aqui de jeito nenhum, mas ele vai envelhecer e vai ver tudo aquilo que ele construir. Tudo aquilo que ele construiu um dia, ele vai pensar assim, de que valeu isso tudo? Agora está na hora de eu partir. Meu irmão, você não pode viver sem esperança nesse mundo, sem esperança da vida eterna. Essa é a maior segurança que todos nós precisamos ter. Assim, que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.